Bem-vindos a mais um episódio do Possercast. Eu me chamo Cristiane Regina Birk e sou sócia fundadora aqui do escritório Posser de Birk Advocacia de Negócio. E hoje nós vamos falar sobre o tema inovação e sustentabilidade em startups. Eu estou aqui com a minha colega, Roberta. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Roberta, eu sou sócia aqui também na Posser de Birk e hoje é uma imensa honra estar aí com o nosso colega, nosso parceiro de corrida, né, Cris? Porque temos uma curiosidade aí que frequentamos todos o mesmo grupo de corrida e hoje a gente está recebendo aqui no nosso episódio o Ismael. Então, falando um pouquinho sobre o Ismael, né? Ele é casado, ele é pai de 2 filhos, ele ama a natureza, ele ama esporte, também ama inovação. Ele é formado em administração, especialista em agroecologia e produção orgânica, mestre em desenvolvimento regional pela Unisc e também está terminando o doutorado dele em tecnologia ambiental. Hoje ele trabalha, né, na Meu Resíduo e ele atua no marketing, nas vendas, nas implantações, desenvolvimento do produto e na gestão como um todo. Então, antes da gente dar esse start aí nesse nosso episódio, eu registro, né, um fato que é bem legal, que o Ismael, ele tem aí dezenas e dezenas de episódios de podcast que ele sempre foi host, né, sempre foi o entrevistador. E hoje ele está inaugurando a posição de entrevistado aqui conosco. Então, Ismael, bem-vindo ao nosso episódio. Pode te apresentar aí e contar, além do que eu já falei, né, quem é o Ismael. Bom, muito obrigado, né? Eu fico muito feliz em ser convidado para um podcast. A gente, que a Roberta comentou, a gente traz muitos assuntos, a gente gosta de criação de conteúdo, porque também tem um pé no marketing, né, dentro da nossa empresa. E estar desse outro lado é uma honra, assim, poder contar um pouquinho da nossa caminhada, tanto profissional como pessoal. E é muito legal poder ter essa volta, né? Então a gente puxa isso de tanta gente e agora conseguir devolver um pouco, né, da sua caminhada. Eu fico muito honrado com esse convite. Que legal. Então, Ismael, conta pra nós, assim, como é que surgiu a Meu Resíduo. Bom, a Meu Resíduo, ela é uma startup, a gente ainda está posicionado como startup, a gente já está há mais de 6 anos no mercado, 5 anos. A gente já está na etapa que a gente chama de escalada, a gente já passou da tração, né? Então a gente já está escalando. E ela surgiu da demanda de um cliente que apareceu na empresa, a empresa mãe. A nossa empresa mãe é uma desenvolvedora de software, especialista em mobile. Então essa empresa que chegou lá, ela realizava coleta de resíduos de saúde e queria sair das pranchetas, queria sair do papelzinho. Né? Isso lá em 2014, final de 2014, início de 2015. Então veio procurar esse recurso. A empresa mãe, na época, ainda se localizava aqui em Higienópolis também, ela não estava lá dentro do Tecnonisc. Então ele veio lá com essa demanda e a partir dessa demanda antes de desenvolver qualquer coisa, foi pesquisado. Né? Existe algum produto parecido no mercado? Nada foi encontrado. Né? Existe alguém fazendo alguma coisa? Poucas soluções tinham na época e de uma forma ainda que não atendesse o transportador de resíduos. Né? Atendiam já geradores, mas transportadores não tinha nada. A partir disso, então, olha, foi vista a possibilidade de daqui a pouco fazer um produto, não só um software para essa empresa, mas sim um produto para abrir o mercado de startups, o primeiro produto dessa empresa como um teste para ver se, vamos supor, teria chance no mercado. Então, se abriu uma spin-off chamada Meu Resíduo, que ela, na verdade, o projeto durou 2015 a 2018. Em 2018 ela teve o registro, então, e passou a ser uma pequena empresa, uma startup, então, para se desvincular da empresa onde começou o projeto e aí ter as próprias vendas, começar a caminhar com as próprias pernas. Mas o projeto também ele teve várias outras etapas, além de... Eu trabalho muito com sinais, né? Então, os sócios fundadores eles tiveram esses sinais quando eles foram numa imersão no Vale do Silício e levaram esse projeto lá. E lá eles viram assim que foi muito bem aceito. O pessoal lá começou a comentar que na América Latina em 2020, 2021, 5, 6 anos, ia fazer muito sentido. E a partir de 18, então, foi visto isso e 2020, 2021, para nós começou a ter muitos sinais mesmo que ela estaria nesse estágio que ela está hoje, entende? Uhum. Na verdade, a Meu Resíduo, se eu entendi, ela tem um produto que é um aplicativo, isso, de gestão de resíduos.
Isso, não é só um aplicativo. A gente chama às vezes de plataforma, mas não é o termo certo. A gente tem a parte web, que é a parte onde, vamos supor, se vamos pensar num RP, né, um RP de fazer notas fiscais, então tem toda a parte de estoque, toda aquela parte. A Meu Resíduo, vamos supor, tem um software que tu tem toda a parte de entradas, de saídas, de toda essa parte, vamos supor, operacional. Tem um app pro, vamos supor, o operador, tipo, seja num gerador, ou seja num transportador, fazer a parte de campo, de coleta de dados. E ainda por cima a gente já tem IoTs, que são equipamentos que estão ligados na rede que ficam coletando dados ou buscando sinais, tipo solicitação de coleta. Então, a gente já, além do smartphone, do computador, e a gente já tem o IoT. Então, a gente já tem, vamos supor, praticamente interligação entre todos eles. Por isso que a gente fala que é plataforma. Então, é um software que abastece a empresa como um todo, né? Sim, porque tu falou assim do perfil do teu cliente que te procurou, né? E comentou também que hoje a empresa ela já está escalada, ela se sustenta sozinha, sim, né? Como é que é o perfil do cliente de vocês? Tu comentou muitas vezes, né, Roberta, a gente trabalha com muitas empresas aqui, a gente sabe que elas são auditadas sobre esse aspecto, né, legislação ambiental, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Tem um aspecto muito grande, muito difícil na parte de resíduos, se a gente vai entrar nesse, porque a gente entrou no transportador. Quando a gente se deu conta, a gente olhou assim, tá, mas quem gera, a gente chama de gerador, que pode ser uma empresa pequena, uma grande empresa, pode ser uma rede de lojas, pode ser tantas outras empresas que geram resíduo. E tem o transportador que transporta. Mas leva para onde? Para um receptor. Então tem o receptor. Tá, mas nós precisamos ter software para todos eles. Então a gente desenvolveu para gerador, para transportador, para receptor. Cada um é uma persona diferente, cada um tem uma comunicação diferente, cada um a gente tem que trabalhar de forma diferente, tanto no software, como em marketing, vendas, abordagem, tudo isso. Mas hoje, assim, o nosso perfil de cliente, geralmente a gente está voltado ou a grandes geradores, que precisa muito do software para rastreabilidade, transparência de dados, para auditoria, a gente tem toda a parte de documentação, de licenças, condicionante com alertas, avisos, né, para eles não deixarem passar, tem dashboards que vão mostrando quais vão vencer, qual não foi atendida, né, tem toda essa parte aí. Além disso, a gente está interligado com os órgãos ambientais para emitir o MTR da saída de resíduo, que é tipo a nota fiscal do resíduo, né, e isso faz com que traga essa parte de certificação muito forte para as empresas que adotam. Já o transportador, a gente também tem essa interligação com a emissão do MTR, né? A gente precisa ter toda a roteirização, ter toda essa outra parte, né? E no receptor a gente precisa ter a parte de baixa de MTR, que é o cara que recebe, né? Então ele gera o CDF para esse gerador, então tem todo um sistema interligado, tipo assim, com os órgãos ambientais e fica tudo auditável, transparente, né? Sim. E o que eu acho muito legal, assim, da posição de vocês, é que vocês falam muito em inovação e hoje a gente não tem mais como falar em inovação sem falar em inovação sustentável, né? E eu vejo que vocês contribuem muito para isso, com toda essa gestão, com auxiliar as empresas a estar cumprindo as legislações ambientais também, tá auxiliando na auditoria interna. E fala mais pra gente também sobre essa questão do que tu acredita relacionado ao meio ambiente sustentável, a um crescimento sustentável das empresas que vocês atendem. Olha, se tu passar um tempo, voltar no tempo um pouco, a gente olhar a parte de MTR aí nos anos 2000, que não tinha essas interligações ainda com software, a gente vai ver que os MTRs eram emitidos por talonários, né? Então tu ia na FEPAM, registrava um talão, tu recebia esse talão, tu preenchia o que tu queria e tu mandava uma via para eles, né? E ficava assim, quem ia auditar isso? De que forma isso é auditado, né? Hoje, então, a gente consegue interligar, fazer dentro do sistema deles esse MTR, e ele, com uma base de dados, eles conseguem investigar muito rapidamente, né, para onde está indo, quem é o destinador, que tipo de resíduo está indo, porque tem uma legislação do IBAMA, existe uma tabela de resíduos, a gente emite o MTR ligado a essa tabela, então fica fácil de ter um pacote de dados para ser analisado. Então a gente consegue ser sustentável da forma que a gente entrega todos esses dados para os órgãos, que eles conseguem fiscalizar as empresas têm a segurança que estão fazendo a coisa certa, né? E isso traz todo um ambiente sustentável. Então, se tu olhar assim, mas o que os caras de software vão fazer para sustentabilidade, né? Se tu olhar, a gente consegue interligar e trazer esses dados. Então, essa
essa automatização, né, faz com que todo o ambiente fique mais seguro, né, desde a geração até a destinação, né, e isso eu Traz falo... confiança também, né? Mais confiança. Não só nós fizemos isso, os softwares que concorrem com nós acabam também trazendo essa confiabilidade para o mercado. Então, se tu lá no final, essa empresa começar a pensar em marketing verde, investir, abrir as suas ações, ela vai poder dizer, olha, eu tenho rastreabilidade nas minhas emissões, né? Eu tenho daqui a pouco pegada de carbono, mas eu também tenho aqui toda meus MTR e CDFs emitidos, né? Então o acionista, o stakeholder que vai querer investir e comprar mais ações, ele vai ter a segurança que está... Então é um mercado muito completo, né? Muito grande esse sustentável, mas ele também tem que ter essa transparência e tu demonstrar isso. E isso vem com os relatórios que a gente fornece e tudo mais, né? Claro, porque o objeto aqui é um bem maior também, né? Não é só o interesse e assim, local. A gente que te conhece, né, Ismael, a gente sabe o quanto tu é um entusiasta do assunto, né? E é bonito de ver, porque o teu olho tá brilhando aqui de falar sobre isso. É, legal. E ao mesmo tempo, assim, vocês atingiram um patamar, um perfil de cliente super sofisticado nesse tema, né? E aí tu falou em créditos. Eu queria que tu explicasse, assim, um pouquinho qual é a visão de futuro de você sobre esse aspecto, o resíduo, o orgânico, os créditos, como é que tá o mercado nesse sentido? Sim, o mercado ele vem trabalhando com algumas coisas. O mercado de carbono, tá, ele vem aumentando muito, tá? Ele é embasado em cálculos. Cada país usa um tipo de cálculo. A gente está usando um padrão só no Brasil, então é o que a gente olha mais para isso. A gente não vai entrar muito como o meu resíduo no mercado de carbono, nós programando isso, porque já existem ferramentas que fazem. Então a gente é muito disso. Tem ferramenta que faz, para que a gente vai gastar tempo desenvolvendo uma coisa? A gente é especialista na gestão da informação de resíduo. Então a gente traz um parceiro e coloca junto, entende? Então a gente está fazendo parcerias assim, porque o inventário para prestação de carbono, ele olha diversas coisas, não só o resíduo, ele vai olhar desde a compra, desde a aquisição, né? Então tu vai ter que ter uma coisa muito ampla. Então se já tem gente fazendo e especialista nisso, então a gente anexa e faz um pacote maior, né? Mas o mercado de carbono é uma coisa que vem crescendo, a gente está falando, eu acho que foi essa semana, saiu sobre o Pará, né, da floresta, do crédito de carbono que eles estão buscando, então assim, está muito efervescente. Mas a gente tem o crédito de reciclagem, que foi no governo passado institulado, ainda está, como é que eu vou dizer, prematuro, porque teve algumas falhas de implantação, a gente acha que tem que ter um órgão fiscalizador para esse crédito, para buscar, para analisar as notas fiscais, o CDF e o MTR, ou seja, desses documentos, dois a gente faz dentro da plataforma, ou tem acesso a ele, juntando com a nota fiscal a gente pode fazer o crédito de reciclagem, que é o pós-consumo. Quem coleta resíduo pós-consumo pode buscar esse crédito e vender para as grandes geradoras, que precisam buscar, porque tem uma legislação atrás que está apertando elas. Dizer, 25%, 30% das embalagens de produtos tem que buscar de volta. Então é um mercado que vai aquecer muito, né? E isso nós vamos interligar junto com algumas possibilidades no governo que eles já estão abrindo, tá? Então é um mercado muito futuro. O orgânico, veio aí a minha especialização. Quando eu trabalhei no mestrado, eu fiz o mestrado antes da especialização, mas eu trabalhei no mestrado e vi a dificuldade da economia circular, da reciclagem, né, das cooperativas de catadores. Eu vi muita dificuldade nisso, mas eu vi que se existe esse processo e existe como fortalecer, o reciclável vai tomar seu caminho, ele precisa ganhar preço, valor, para ter essa volta para ele, né? E tipo as latinhas, se tu olhar, nós temos latinhas de alumínio, nós somos líder no mundo em reciclagem de latinhas, porque ela tem valor. Se a gente botar esse valor no papel e no plástico, a gente começa a melhorar esse mercado. Ele ainda não tem grandes valores, mas o nosso grande problema para mim é o orgânico, né? O orgânico que vai junto com o rejeito da nossa casa, que são duas coisas diferentes. Casca de fruta, casca de verdura, isso aí não precisa estar indo para um aterro ganhar peso. Ele pode ter outro processo. Então eu trabalhei na especialização na agroecologia para ver compostagem, ver isso, né? O mercado é muito ainda incipiente. Tem alguns grandes centros que tem coleta de baldinho, que eles falam, que é o baldinho que tu bota lá com papel, eles recolhem, fazem biodigestão, compostagem, né? Tem muitas empresas. Eu venho ajudando algumas e venho apostando muito nesse mercado. Existe já o crédito de compostagem, que vai estar ligado ao carbono, já tem uma empresa parceira desenvolvendo.
já está quase pronto. É um mercado que eu acho que vai crescer muito, tá? Mas vai depender muito de ação do governo, incentivos, né? A gente sempre para se o governo vai incentivar, né? Mas é esse o caminho. Tem a parte de conscientização ambiental? Tem, mas eu acho que só as pessoas elas acabam não conscientizando se não tem um ganho, né? Então o mercado pode ser que com algum incentivo ele melhore, mas eu venho olhando com muito carinho pro orgânico, né? A gente está conversando com várias empresas que fazem isso, interligando alguns pontos aí, eu acho que vai ser um caminho futuro Que bacana. bem legal, assim. E falando assim também nessa perspectiva de futuro, né? Agora mais com um olhar assim para Meu Resíduo, para a startup de vocês que está escalando cada vez mais. Como é que vocês fazem esse posicionamento de marca? A gente que te acompanha vê que seguidamente, eu acredito que quase semanalmente vocês estão em feiras de inovação, né? Eu sei que vocês estão inseridos também em parques tecnológicos. Então, qual é a importância dessa inserção para quem está aí nesse meio, né, de startups, de tecnologia, enfim, de inovação? A gente começou praticamente durante a pandemia, vamos supor. A gente, 2018 foi o início, 2019 os primeiros clientes, não sabia se ia dar certo ou não ainda, e 2020 veio a pandemia, a gente foi para dentro de casa, a gente estava começando, né? Aquele susto, e agora, né? Vai rodar ou não? Só que a pandemia gerou muito resíduo de saúde também, entende? Sim. Então a gente teve sinais, eu trabalho muito com sinais, assim, eu vou escutando, vendo, observando, isso aqui tá começando a emitir alguma coisa, para esse lado a gente tem que prestar atenção. E aí foi sinais que a plataforma ia ter uma boa chance, né? Aí quando começou metade da pandemia, que teve aquela volta para dentro de casa, a gente saiu de novo e voltou, a gente começou a se inscrever em tudo que era aceleração, a gente participou de tudo que era processo seletivo, que parecia de qualquer centro tecnológico ou de inovação, a gente entrava junto. E a gente começou a escrever e apresentar e fazer pitch, e aí isso aí começou a chamar atenção. Os caras estão em todas, né? E aí começou a sair os eventos. Eu me lembro que o primeiro evento pós-pandemia foi a Mercopar, que também teve, e teve a parte de startups dela, e ali a gente fez o pitch, foi pro Like a Boss, né? E acabamos não se classificando para Gramado. Mas por uma outra apresentação, em outro lugar, a gente foi convidado, a gente foi para Gramado, e lá a gente se classificou para a final nacional do startup. A gente ficou em segundo em Gramado. Então a gente não se classificou numa pré-qualificação, mas foi para lá. E a partir disso a gente começou a fazer esse circuito, né, de apresentar pitch, ir nas feiras de inovação. A gente participou de praticamente todas, se tu olhar até hoje, né, o Web Summit no Brasil a gente foi em todos, a gente foi no exterior também, mas aqui a gente já teve presente nos 2 primeiros, estamos no terceiro já, como marcado presente. Mas é porque é fixação de marca. Né? A gente usa a feira de inovação para as pessoas nos enxergarem, para conhecerem, porque a gente está com outras pessoas de inovação. A gente não está quase com o cliente final. Vai vir pessoas na feira de inovação que eles são da área de inovação de uma grande empresa. Bom, pode dar match. Mas eles vão encontrar nós. Daqui a pouco isso vai fazer tipo, os caras estão sempre em todas, né? Então a gente usou esse caminho, né, para pegar essa sinalização. E aí a gente teve alguns retornos. Tipo assim, a gente consegue alguns clientes nessas feiras também, mas a gente consegue muito ser convidado para outras coisas, né? E fazer muita conexão. E essas conexões abrem muitas portas, né? Então a gente acaba sendo convidado para muita coisa e a gente acaba usando isso para marketing. Já a feira de resíduo mesmo, a gente usa muito específico. A gente começou mais fortemente o ano passado e estamos vindo participando de todas, porque ali está nosso cliente, né? Principalmente o transportador ou o grande gerador, ele vai na feira de resíduo para achar soluções. E aí se depara com software. Vão ter outros softwares lá? Vão. E a gente conhece eles e faz amizade com eles, né, nossos concorrentes. E é bom isso. E a gente ali, a gente começa a ter mais clientes e ser mais conhecido nesse mundo também. Então a gente tem as duas frentes. Mas a parte de marketing, né, a gente trabalha muito com essa parte de conexão, mas a gente também vai analisando números. Tá? A gente mensalmente faz todo o levantamento, vê tudo que foi possível dentro do marketing, não só marketing, vendas, né, implantação, a gente junta esses números, faz indicadores, analisa isso e vai vendo, tá caindo, tá baixando, o que a gente tem que melhorar, o que a gente tem que fazer, e a partir disso a gente sempre, todo ano a gente faz algumas coisas novas, algumas ações novas, né, tipo assim, a gente participa de coisas, mas a gente também às vezes muda o layout, muda a cor, não a primeira, mas a segunda, né. O roxo já ficou bem identificado, o roxo né? Identificado também, a gente quando nasceu, a nossa cor era preto e verde, né, e aí
um dia a gente trocou para verde e roxo, né? Um roxinho para ser a segunda cor, né? A gente tem que ter uma segunda cor, fazer pelo menos as publicações, né? Só que o roxo ficou muito legal. É a primeira camiseta pós, isso, vamos fazer uma camiseta roxa, e a gente foi pra feira, todo mundo olhava assim, só tinha a Nubank. Vocês e a Nubank. E uma outra startup lá que tinha o roxo e nós era roxo, todo mundo olhava, todo mundo preto, branco, cinza, camiseta e nós roxo. Ismael, tu tá falando do roxo, né? Da inovação aí na marca, do posicionamento da marca. E uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, foi o posicionamento internacional de vocês em relação ao próprio nome, né? Aos próprios nomes das marcas. Tu pode contar um pouquinho? A tua camiseta já mostra isso, né? Sim, sim. A gente tem as 3 marcas separadas, né? A gente não... Até teve um momento que a gente pensou, vamos botar o nome só em inglês e daí fica para todas. Muitas startups vêm com esse nome. Mas como a gente atende transportadores, né, que a gente, o nome é Meu Resíduo. Então, desde o início a gente começou a tratar blogs separados, a gente tem 3 sites, tem 3 domínios, são coisas separadas, tipo o mercado latino, eles vão procurar, eles acham Instagram Me Resíduo, eles acham site Me Resíduo, blog, conteúdo, tudo escrito em espanhol. E para o mercado exterior mesmo a gente criou a My Waste. Apesar que a gente já esteve na Web Summit, tipo, em Portugal, a gente notou que o mercado europeu é um pouco mais complexo, diferente para nós nesse momento. Eles já têm software desenvolvidos lá, eles têm uma estrutura de legislação isso aí, diferente. E como também um brasileiro desenvolver software para europeu, para americano é meio estranho. Então ele tem um pouquinho de dificuldades, tá, para entrar. Ele é um mercado muito simples, né? Mas se a gente olhar o latino ele tá com umas legislações, assim, o Brasil é muito forte em legislação ambiental, então eles estão copiando muita coisa. Sim. E a gente está indo junto porque... Vocês estão olhando para o mercado aqui latino. O mercado latino está muito efervescente no momento, então é um mercado que a gente está explorando, já temos bastante clientes e estamos cada vez avançando mais, né? A gente vê, assim, que tu tem uma grande bagagem nesse assunto, né? E eu queria ouvir um pouquinho, assim, é importante a gente ouvir a história do Ismael, empreendedor, né? O que aconteceu com a tua trajetória até tu chegar aqui? Porque hoje tu tem desafios, tu tem obstáculos, tu tem motivações, mas isso tem uma história antes da Meu Resíduo, né? Que eu acho que é muito bacana a gente compartilhar. Tem uma caminhada longa e uma história longa também, mas eu tenho uma parte que eu acho que eu comentei para vocês um tempo atrás, mas é que assim, eu tive algumas dificuldades no ensino médio, que era 2º grau na época, eu já sou mais velhinho, assim, então era 2º grau. E aí essas dificuldades, né, fizeram que no último ano eu me separasse da minha turma. Tipo, eu rodei e meus colegas acabaram passando. A partir daí eu chegando em casa, o que tu vai fazer agora? Tu vai trabalhar. Né? Meus colegas acabaram indo para Porto Alegre, para as universidades, passaram em vestibular, foram para lá e eu fui procurar emprego. Né? Consegui emprego numa empresa de tabaco aqui na região, que é o lugar mais... é a ponte de entrada, assim, para quer começar a trabalhar. Chegando lá, eles me entrevistaram e... beleza, vamos achar um espaço para ti. Tem 2º grau? Não tem. Tá, então tá. Então, a minha primeira entrada foi descarregar caminhão, porque não tinha 2º grau. Mesmo tendo conhecimento, tendo computador em casa, já não tinha formação, não tinha espaço para pessoa sem formação, entende? Então eu comecei isso foi uma patada, né? Assim, a patada da vida. E a partir daí eu falei, cara, eu podia ter aproveitado muito e eu tenho que melhorar. E a partir disso eu comecei essa caminhada de todo dia tentar melhorar, de estudar, de não buscar o conhecimento. Foi muito difícil, porque quando tu entra numa forma no mercado mais sem estudo, sem conhecimento, para te conseguir subir ou conseguir ter espaço, é muito mais complicado do que sair formado mas ao mesmo tempo, desculpa eu te cortei, mas me veio muito forte, assim, ao mesmo tempo o menino do ensino médio, hoje está concluindo o seu doutorado, né? Sim. Foi buscar uma maior das especializações, exato. Isso quando tu nos contou, assim, saiba que me tocou como um ponto de inspiração, porque tu te utilizou de um balde de água fria que tu teve e de uma dor que tu teve lá no início da vida, tu não abandonou essa dor e hoje tá aí terminando o doutorado, né? Hoje quem termina um doutorado são poucas pessoas, né? Não é algo que todo mundo tem. E tu tirou dessa fraqueza, digamos assim, que tu não tinha ensino médio completo e tu usou isso como um propulsor da tua carreira, né? E mais uma coisa que agora eu me dei conta, né?
de descarregar caminhão. Tu também foi executivo de multinacional nessa área um pouquinho, né? Eu trabalhei em várias áreas dentro de multinacionais, né? Eu acabei trabalhando em processo, mas trabalhei muito em informática, né? Que aí vem o encontro com os sócios fundadores da empresa, depois de quase 20 anos, né? Separado, comecei lá com eles, né? Eles eram desenvolvedores e eu era o cara que instalava as coisas dentro da fábrica, e depois separamos, porque eu fui para dentro da fábrica, que achei que teria uma caminhada legal lá. Então fui aprender muita coisa de tabaco, de dentro de fábrica mesmo. Depois fui para a área de qualidade, gestão, auditorias, fui para a área ambiental, né? Fui para a área de resíduos, ETS, e até me formar auditor líder, né? Mas sempre sem ainda o ensino superior, tentando buscar isso, e era difícil. E aí já era casado, tinha filhos, cada vez fica mais difícil, mas não dá para desistir. Depois, voltando, assim, com o tempo, acabei conseguindo me formar no ensino superior e acabei sendo demitido, né? Porque mais um balde agora. Então veio essas dificuldades, né? Pensei, agora que eu tenho canudo, que eu vou conseguir, sabe? Sim, e aí vai. vem essas coisas. Mas daí vem outra caminhada, e a partir disso eu consegui pegar meu trabalho de conclusão, fazer um anteprojeto, encaminhar para o mestrado, conseguir uma bolsa e fui continuar o estudo ali. Abri minha empresa, né? Porque eu até tentei trabalhar junto com o mestrado, mas eu tinha que trabalhar de noite, o mestrado era de manhã e de tarde, então tinha 2 dias por semana que eu não dormia. Sim. Começou a pesar muito, então abri uma consultoria, fui ajudar uma cooperativa de catadores, consegui ajudar eles bastante, estruturei financeiramente, parte logística, de vendas, né? E isso teve momentos difíceis? Teve, porque daí tu olhava, pô, eu tô aqui, sabe? Eu podia... como é que minha caminhada, se lá no ensino médio tinha sido diferente, entende? Mas tu não pode olhar para trás, tu tem que olhar para frente e criar oportunidades e, vamos supor, ir trabalhando dia a dia, né? E o casamento é muito bonito, assim, do teu querer, da tecnologia e do meio ambiente. Casou perfeitamente, né? Exatamente, assim, da tua fala, o que mais se retira, tu foi falando e eu fui retirando alguns pontos, assim, que são muito fortes em ti. Tu acredita muito no que tu faz, né? E acho que serve muito de inspiração para quem também tá pensando em empreender. Tu acredita muito no que tu faz, tu privilegia as tuas conexões, porque a gente sabe o quanto tu propaga teu conhecimento, o quanto tu é preocupado também em agregar mais pessoas nos teus projetos. Tu busca por conhecimento, e a gente se torna um eterno aprendiz da vida. Eu acho que tu carrega muito forte isso em ti também, ser um eterno aprendiz. E principalmente, né, deixei pro final, é a questão da tua adaptabilidade. Tu foi se adaptando conforme as condições da vida iam surgindo. E como isso é legal para um resultado de sucesso, né, como tu tá tendo hoje, assim. Então, não sei se tu enxerga dessa mesma forma, né, mas contando essa tua história, é isso que tu passa muito forte pra gente. Não, é isso aí. Eu fui me adaptando. Isso aí é um processo que tu tem que ter paciência, né? Às vezes tu não tá no local certo, ou tu não te acha no local certo, mas tu não pode também desprezar o que tu tem, né? Então, assim, tu tem que se adaptar. E aí eu fui me adaptando, trabalhando com calma, e as coisas, eu acho que se são para ti, elas vão vir, ou vamos supor, se tu faz o bem e trabalha com aquilo que tu gosta, as coisas vão dar certo. Então foi uma caminhada muito legal. Sempre gostei, dentro do meu curso superior, da parte socioambiental, né? Me chamava muito nisso, porque eu acho que eu estava ligado isso já ainda onde eu trabalhava. Então eu sempre tive essa vontade de continuar nessa área ambiental, na área de gestão, daqui a pouco segurança, qualidade, ESG, essa parte né? ESG, que não, Compliance. isso aí. Eu sempre estava muito ligado nisso aí, né? E as coisas foram caminhando e me levando para isso, né? Então a bolsa de mestrado consegui concluir, acabei concluindo, tive umas outras oportunidades, e uma oportunidade que eu tive foi um processo de implantação de um app, né? Antes de voltar a conhecer ali o pessoal da Meu Resíduo, que fundou. E isso, pô, cara, eu gostava tanto de informática, né? Isso me deu uns lampejos, né? E a partir disso, então, eu consegui a minha especialização, comecei a fazer, porque eu tinha aquela coisa da compostagem, mas eu estava fazendo esse negócio, essa implantação do app. Quando terminou esse processo, pensei, cara, eu vou incubar um projeto numa incubadora. E a partir disso escrevi um projeto, fui lá para a incubadora Tecunisk, botei o projeto, passei e comecei a incubar. Ali eu encontrei o sócio fundador na saída. O que tá fazendo aqui, né? O Alisson, que é o sócio fundador. Eu vim botar um projeto.
Mas onde é que tu andava, né? Qual a tua caminhada? Eu expliquei o que eu estava fazendo. Ele falou, nós estamos num projeto aqui, meu resíduo, gestão de resíduo, não quer dar uma olhada? Não, vou dar uma olhada. E aí começou toda essa parte. Então, fechou muitas coisas ambientais da minha vida, com a parte, vamos supor, tecnológica que eu tinha meio que abandonado, que eu estava retomando. Isso dá uma vontade de vir trabalhar todo dia muito grande, sabe? Então, faz muito sentido isso. Então, é essa caminhada assim, que eu tenho. Assim, não dá para desistir, às vezes as coisas acontecem, né? Só que leva tempo, né? Uma vez tu tava num evento que nós estávamos, né, e que tu deu também uma palestra, tu falou uma frase que me marcou muito, que quando a gente é empreendedor, mesmo no pior dia, o dia ainda termina feliz. Então, né, olhando para essa frase que tu falou, assim, o que tu deixa de mensagem também para quem tá empreendendo, né? Qual é o teu sentimento em relação a empreender? Olha, empreender, assim, no início é se lançar para dentro do oceano. Tu não sabe o que vai acontecer, né? Mas se tu não tiver forças de te manter na superfície, né? Tu não vai conseguir fazer esse negócio funcionar. Então, o que eu te digo, nada, né? Nada muito, né? Porque eu acho que todo o processo tem chances de funcionar, mas tu tem que observar os sinais, né? Então não adianta tu nadar e não ter um sinal de uma ilha, né? Não tem um sinal de uma baleia passando, não tem nenhum sinal nesse oceano. Se esse oceano não te mostra nada, tu pode mergulhar e retomar. Eu só estou usando mais ou menos o exemplo. Mas se ele te mostrar alguns sinais, vai atrás deles primeiro, né? Veja que sinais, se eles têm possibilidade, se não é uma ilha, é um continente, né? Então tu tem muita chance. O empreender é isso, tu começar, mas tu tem que receber alguns retornos. Se não está tendo esse retorno, não é esse caminho. E eu acho que isso não serve só para empreender, né? Serve dentro das profissões, dentro dos trabalhos, dentro do seu dia a dia. Se tu vai, acorda para ir correr e aquilo lá te incomoda, não te dá uns sinais bons, tu não chega em casa, tô leve, aliviada, tá te fazendo mal, então não continua nisso, né? Porque não é esse o teu esporte, vamos supor. Se o teu esporte é da boxe ou qualquer outro, tu tem que encontrar ele, mas tu tem que ter esses sinais. Estou usando uma metáfora para dizer, o empreender é isso. Sim. Tu tem que ir, mas ele tem que, às vezes, te dar sinais bons. Então, assim, que nem eu falei, o teu pior dia no empreender, ele vai ser um dia feliz, porque você está fazendo o que gosta, e ele vai te dar sinais daqui a 2 dias, 3 dias depois, ele vai te dar alguns lampejos legais. Esse mês é um exemplo, a gente não está num mês muito feliz, mas ontem a gente fechou um grande negócio, entende? Um grande negócio que nós estava, como é que eu vou dizer assim, estruturando a tempo com esse cliente, né? E tivemos que ter paciência e funcionou, sabe? Mas assim, então foi um dia feliz dentro de um mês que não está sendo muito legal. E isso é empreender, né? Isso te abre portas e esse grande negócio fechado, ele pode servir para outros. Então tu tem uma linha de atuação com esse cliente que tu pode ir procurando outros parecidos para te fomentar, entende? Então é esse o dia a dia, e tu criando essas opções. Então às vezes minha cabeça não para, então, às vezes eu acordo 4 da manhã com ideias, então é assim que é o empreender, né? Sim. A gente, é muito bom ter o teu relato, é muito bom te receber aqui na nossa casa, né? Porque, mal ou bem, nós também somos entusiastas, assim, de startups, né? Como jurídico, a gente gosta de acompanhar o início dos negócios. E você e a Meu Resíduo são uma evidência muito forte disso. E nós seguiremos ao teu lado, nas corridas, acompanhando a sustentabilidade, o ambiental, a tua inovação, também te acompanhando nos blogs, que são as caminhadas, né, de incentivo. E te agradeço, assim, imensamente, Ismael, por estar aqui conosco. Exato, e até aproveitando, né, o ensejo, deixa tuas redes sociais, deixa, né, o nome do teu podcast pro pessoal te seguir, te acompanhar também, assim como a gente te acompanha. Não, legal. Sobre as caminhadas, os plugins e o próprio podcast, eles nasceram de momentos que se a gente é software, a gente parece aqueles, os nerds que ficam atrás dos computadores, né, que não saem para nada. Então a gente precisava dar a cara, a gente precisa não só falar de sustentabilidade ou ter um programa de sustentabilidade e não fazer nada. Então a gente precisa ter algumas coisas. Tem umas coisas que a gente fez, tipo, ter uma composteira orgânica lá no nosso local de trabalho. A gente composta o resíduo orgânico. Sim. Porque a gente precisa também fazer algumas ações, né? Então a gente precisava sair
o plugin é uma saída assim de... Não é um mutirão, mas ele é uma caminhada que tu possa recolher e devolver alguma coisa pro local certo. Então, assim, são momentos que a gente criou, assim, para também mostrar que a gente faz um pouco, né? Para não só vender, só o comercial. E aí veio o podcast. O podcast, ele tinha o nome Conversa sobre Resíduos. Então, a gente não queria ele vinculado a uma coisa comercial. Agora, o próximo que vai sair esse mês, ele já vai ser... O nome vai ser EcoMind Talks. Porque é aquela mente ecológica, aquela pessoa que quer conversar e passar o seu conteúdo. Então a gente também está abrindo ele para mais opções, né? Porque a gente não quer vincular a uma parte comercial, a gente quer deixar um legado, seja no conteúdo, ou seja nas caminhadas, seja dessa forma, para não só ter essa parte comercial. Então o nosso podcast pode procurar no Spotify como EcoMind Talks. A gente coloca nas redes sociais da Meu Resíduo, então às vezes a gente transmite via YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, a gente transmite ele, tá? Essas redes sociais pode procurar lá Meu Resíduo, My Waste ou Me Resíduo, vai encontrar, né? E tu pode encontrar como Ismael Christman nas redes sociais, né? Então tá, perfeito. Mais uma vez a gente agradece, né, a tua participação. Isso aí, falando em redes sociais, então, sigam a Posser Dick Birk nas redes sociais, também no nosso podcast, no YouTube, que nós temos bastante conteúdo. E se vocês gostaram também do nosso conteúdo, deixem sugestões, comentários aqui no link aqui do YouTube e também deixem seu like para a gente alcançar cada vez mais pessoas com o nosso conteúdo. Muito obrigada!